Metido aqui a resolução da atividade de revisão para o terceiro bimestre. Lembrando que se tu conseguir resolver todas essas questões, tu tem toda a base para uma boa resolução da bimestral, porque eu a produzi no sentido de tentar explorar as habilidades que foram desenvolvidas durante o bimestre, tá certo? Então vamos começar aqui com a primeira questão. Lembrando, quando você vai resolver questões desse estilo de concentração de soluções, sempre é importante tu organizar os dados, tá? Então sempre escreva aqui os dados, organize os dados e aí depois tu vai ver qual a fórmula que você vai utilizar, tá certo? Então vamos à leitura. Então a gente tem: dissolveu-se 80 gramas de sacarose em 120 gramas de água pura. Então eu tenho dois dados aqui, né? Grama refere-se à massa, certo? Como é sacarose, é a massa de soluto, 80 gramas, em 120 gramas de água pura. Então, como é água, lembra que água é solvente, né? 120 gramas também é uma unidade de massa, né? Então eu tenho a massa do soluto, me foi fornecida, e a massa do solvente, tá? Aí vamos continuar a leitura. Fervida e isenta de bactérias. A solução resultante foi usada como soro. Assinale a opção que indica o valor aproximado da porcentagem em peso da sacarose existente na solução. Então ele quer a porcentagem em peso. Lembrando que porcentagem é a mesma coisa que teor, né? Teor em massa, teor em peso. Gente, para calcular a porcentagem é a mesma coisa que a gente usa em outras situações. Aqui é só uma mera aplicação matemática. A porcentagem de sacarose vai ser a massa de sacarose, que é o soluto, dividido pela massa do todo. Não é pela massa do solvente, né? É pela massa total. Lembre-se, sempre que eu quiser calcular a porcentagem de algo, por exemplo, eu quero calcular a porcentagem de meninas de uma sala. Então vai ser o número de meninas dividido pelo número total de alunos, tá? Da mesma forma é aqui, eu quero a massa da sacarose, vai ser o percentual de sacarose, então vai ser a massa de sacarose dividido pela massa do todo, tá? E aí, para transformar em porcentagem, você multiplica por 100%, certo? Então essa é a fórmula da porcentagem. Agora é uma mera aplicação. Lembrando que a massa total, né, o M, vai ser M1 mais M2, ou seja, M vai ser 200 gramas, tá? Então, quanto que vai ser o teor, a porcentagem, né? A porcentagem em peso ou porcentagem em massa vai ser igual M1, a massa da sacarose, 80 gramas, dividido pela massa total, 200 gramas, vezes 100%. Aqui o resultado já sai em porcentagem, tá? Então vamos cortar os zeros, né? Vou cortar esses dois zeros com esses dois zeros. Grama corta grama, ou seja, não tem unidade, né? A unidade vai ser por cento. E aí eu vou ficar com o meu teor, o meu percentual vai ser 80 dividido por 2, que é igual a 40. 40%, tá? Esse é o percentual de sacarose nessa solução. Item E. Tudo bem? Então vamos seguindo a resolução. Aqui na segunda questão a gente vai usar a mesma ideia, tá? Vamos organizar os dados e vamos ver qual fórmula seria mais adequada para a utilização dela, tá bem? Vamos aqui então fazer uma leitura. Tem-se uma solução de NaOH cuja densidade é 25 gramas por ml. Aí eu venho e anoto aqui os dados, ó, dados. Densidade é igual a 25 gramas por ml, certo? O D, né? Densidade é o D, 25 gramas por ml. E possui um teor de 50%. Lembrando, o teor é a porcentagem, é o Tzinho que parece o trabalho. 50, lembrando, não é 50, é 50%, certo? 50 é diferente de 50%, tá? Então o valor do teor é 50%. Ele quer saber aqui, tá bem claro, né, o comando, ó, qual a concentração de NaOH, ou seja, ele quer saber qual é o C. Gente, tem uma fórmula que indica que
A relação entre C, D e T é aquela com 1000 deuses trabalhando, tá? Com 1000 deuses trabalhando. É uma fórmula que vai correlacionar os três, tá certo? Aí tu faz o seguinte, a dúvida é, será que eu uso 1000 ou será que eu só uso CDT? Qual é a chave para saber qual é a fórmula correta das duas? Porque tem essas duas fórmulas, né? O 1000 é quando a densidade vier em grama por ml. Por quê? Esse 1000 é para transformar esse mlzinho aqui em litro. Observem que ele quer a concentração em grama por litro. Então, sempre que a densidade vier em grama por litro, você vai usar essa formulazinha aqui, com 1000 deuses trabalhando. Professor, se a densidade fosse 25 gramas por litro, eu precisava usar o 1000? Não, você vai usar só o CDT. Mas nesse caso, como está em grama por ml, né? Então fica bem tranquilo a gente resolver, porque eu tenho o D, eu tenho o TO e a questão me pede o C. Então é uma mera aplicação de fórmula. Então C é igual a 1000 vezes, quanto é a densidade? 25 gramas por ml. Gente, observem que eu sempre escrevo as unidades, tá? Eu nunca escrevo só o número. Eu escrevendo as unidades, isso me ajuda a perceber possíveis erros, tá? Então, D é 25 gramas por ml e o TO é de 50%. Então, eu escrevo 50%. Então, você já coloca aqui por 100, certo? Lembrando, esse 1000 vai transformar esse ml em litro. Então, a minha resposta não vai ser em grama por ml, vai ser em grama por litro, como está sendo pedido na questão. Então, vamos só resolver aqui, ó. C é igual. Eu vou cortar 2 zeros daqui com 2 zeros daqui, não é isso? Então, eu tenho essa multiplicação. 10 vezes 25 vezes 50. A gente pode fazer primeiro aqui, 25 vezes 5. Resolver 5 vezes 5, 25. 5 vezes 2, 10, 12. Dá 125, né? 25 vezes 5 dá 125. E aí você completa os zeros. Tem o zero daqui e tem o zero daqui. Então, vai ficar 2 zeros, certo? E a resposta vai ser em grama por litro. 12.500 gramas por litro. No caso, o item D de dado. Beleza? A terceira questão também é uma mera aplicação de fórmula. E aí a gente vai seguir a mesma estratégia. Vamos organizar os dados e ver direitinho. Olha só. A concentração de flúor em uma determinada água mineral é de aproximadamente 0,07 ppm. Dado. Aí eu tenho concentração é igual a 0,07 ppm. Certo? Então ele fala que a concentração é 0,07 ppm. Uma gota de creme dental, usualmente acrescentada em escovas de dente, possui aproximadamente 0,5 mg de flúor. Gente, o que seria 0,5 mg? Lembrem-se, grama, miligrama, quilograma são unidades de massa. E como é massa de flúor, no caso aqui é o soluto. Normalmente solvente, gente, é quando é a água, que é o que a gente mais trabalha, tá certo? Aí a questão quer saber qual o volume de água, ele quer saber bem claro aqui, qual o volume, né? Qual o volume de água que deve ser bebido para se atingir a quantidade de flúor equivalente a essa gota de creme dental. Gente, tu tendo os dados organizados, é só você utilizar aqui, ó. Primeira coisa, a fórmula que eu vou usar é a fórmula da concentração, porque concentração é igual a M1 sobre V. Então, eu tenho C, certo? A gente tem a concentração, a gente tem, né, temos a concentração, temos o M1 e a questão pede o volume. Então, é uma mera aplicação. Porém, aqui eu necessito, deixa eu apagar aqui, eu necessito fazer eu preciso lembrar de uma informação, porque 0,07 ppm é igual, lembrem-se, ó, tem que anotar isso aqui, tá? ppm é a mesma coisa que miligrama por litro. ppm é parte por milhão, é uma unidade, você chama de parte por milhão, mas ela equivale a miligrama por litro.
Da mesma forma, existe o parte por bilhão. Parte por bilhão é micrograma por litro, certo? Então, para a prova, tem que lembrar disso aqui. O que é ppm e o que é ppb. Então, 0,07 ppm é a mesma coisa que 0,07 miligrama por litro. Fazendo esse ajuste, é só a gente resolver a questão. Olha só, C é igual a M1 sobre V, tá? Quanto é a concentração? 0,07 eu vou usar miligrama por litro. Então, eu vou substituir 0,07 miligrama por litro é igual, né? Quanto é o M1? Quanto vale o M1? Vamos escrevê-lo aqui. M1 é 0,5 miligramas dividido pelo volume, que é o que eu quero saber. Percebam que eu não preciso transformar o miligrama em grama. Porque, observem, aqui está em miligrama e aqui está em miligrama. Então, miligrama vai cancelar o miligrama. E aí, a minha resposta vai sair em quê? Em litros, certo? A minha resposta vai sair em litros. E aí, eu preciso ver aqui, né? Só tem o item D que está 7 litros. Se não for 7, aí eu vou ter que converter o litro nas outras unidades, que a gente vai discutir direitinho aqui. Então, é só resolver, tá? Então, eu preciso isolar o V, né? Como que eu resolvo isolando esse V? Eu vou levá-lo para cima e o 007 para baixo. Então, vai ficar V é igual 0,5 dividido, esse 007 que estava aqui vai para baixo, por 0,07, certo? Eu só fiz uma troca aqui, tá? Eu troquei esse 007 com o V. O V foi para cima, o 007 para baixo. Aí eu tenho essa divisão. Gente, essas divisões vocês vão se deparar bastante com elas, né? Como que a gente faz? O problema não é a vírgula, vamos tirar a vírgula aqui, né? Então, quem tem mais números pós-vírgula é o de baixo. Então, eu vou andar 2 casas para a direita, né? 1, 2. E aí ele vai virar o número 7. O de cima, do mesmo jeito. Como eu andei 2 embaixo, eu tenho que andar 2 em cima. Que eu vou colocar o 0 para a gente poder andar 2 casas, certo? Então, aqui é 1, 2. Aí vai virar 50. Então, 0,5 dividido por 0,07 é equivalente a 50 dividido por 7. Mas eu dividir 50 por 7 é muito mais tranquilo, né? Então, vamos lá. 50, fazer aqui do lado. No rascunho. A prova de vocês vai ter que estar toda assim, né? Riscadinha, tá? Vamos dividir aqui 50 dividido por 7. 7 vezes 7 dá 49, não é isso? 7 vezes 7 dá 49, resta 1. Colocar a vírgula e o 0. Percebam que como ele quer um valor aproximado, ó, já está próximo de 7. Qual é a unidade aqui? É aproximadamente 7 o quê? A gente viu que a unidade seria litro. 7 litros. Logo, a resposta correta aqui é o item D de dado. Tá certo? O item D de dado. Professor, e se não fosse, se não tivesse litro aí, como que eu converteria? Vamos relembrar como é que a gente converte? Vou aproveitar esse espaço aqui de baixo. Sempre, gente, para converter as unidades é assim. O maior sempre começa do maior, que é o litro, e vai para o menor, certo? E aí, para ir de converter um para o outro, você anda 3 casas. Por exemplo, do litro para o ml vai 3 casas para a direita. Do ml por litro vai 3 casas para a esquerda. Lembrando, ir para a direita equivale a multiplicar, né? E ir para a esquerda equivale a dividir por 1000. Certo? Também pode ser necessário a gente fazer com as unidades de massa. Do mesmo jeito, a gente tem a maior, que é a tonelada. Aí tem a menor, quilo. Aí menor do que quilo, grama. Menor do que grama, miligrama. Do mesmo jeito, gente. Tipo, do grama por miligrama, anda para a direita, que equivale a multiplicar por 1000, né? Do miligrama para o grama. Do miligrama para o grama, você volta para a esquerda. Da mesma coisa você vai utilizando o quilo, tonelada, certo? E aí a gente já discutiu isso bem direitinho, tá? No caso aqui, se vocês observarem, é importante lembrar que a gente tem aqui centímetro cúbico, né?
Não esqueçam, anotem também aí no caderno. Anotem no caderno que isso é importante, tá? Centímetro cúbico é a mesma coisa que ml. Decímetro cúbico é a mesma coisa que litro. Então, por exemplo, a nossa resposta que a gente achou não foi 7 litros? Ele equivale a 7 decímetro cúbico. Então, se aqui não tivesse 7 litros, mas se tivesse aqui decímetro cúbico, também estaria correto, certo? Então, esses 700 centímetros cúbicos é a mesma coisa, né? 700 centímetros cúbicos é a mesma coisa que 700 ml. Entendidos? Fica a dica, tá? Gente, a quarta questão, ela é uma questão de interpretação, tá? E aí, é uma questão que eu julgo simples, é questão de mera organização, mas se não for organizado, tu pode errar. Olha só, a gente tem esse, de acordo com a tabela de categoria de toxicidade, né, ela vai me dizer quem é mais tóxico, quem é menos tóxico. A gente chama, a unidade é DL50, né? O que é DL50? É a dose letal 50. DL50 oral para ratos, certo? Então aqui tem a DL50 oral para ratos, ele quer saber qual alternativa apresenta a correta interpretação frente aos valores apresentados. Então lembrem-se, o que é DL50? É a quantidade de toxina que tu aplica, né, que o cientista aplica, inclusive, né, nem muito tem tido muita discussão em relação a isso, para matar 50% de uma população de ratos. Então presta atenção. Aqui a unidade é miligrama por quilo, certo? Da DL50, miligramas por quilograma, tá? Miligrama por quilo de ratos. Então, prestem atenção nesse raciocínio. Quanto menor a quantidade de DL50, mais tóxico é aquela substância. Porque só com aquele pouquinho, ela consegue matar a metade. Vamos só fazer uma avaliação rápida aqui, antes de resolver a questão. Dentre essa lista aqui, a DL50 menor é a dioxina, tá vendo? É 0,02. O que significa isso? Somente 0,02 miligramas, né, é capaz de matar 50% de uma população de ratos, ou seja, ela é muito potente. Só um pouquinho já causa um estrago. Enquanto a vitamina C, para ter o efeito parecido, ela precisa de 11.900 miligramas. Percebam a diferença. Então, observem, quanto menor a quantidade do DL50, mais tóxica é a substância. Tá bem? Mas aí vamos avaliar aqui, ó, o que a questão pede, né? Ela passa pra gente uma categoria de toxicidade, porque ela fala extremamente tóxica, altamente tóxica, moderadamente tóxica, levemente tóxica e praticamente não tóxica. E aqui tem as categorias, ó. Vamos categorizar cada um, tá? E aí a gente tenta inserir em um desses aqui, tudo bem? Para vocês já irem treinando. Observem. Vamos começar aqui pela vitamina C. A vitamina C, a DL50 dela é 11.900 miligramas. Vitamina C é 11.900 miligramas, tá? Como o valor dela é muito alto, a gente tem as categorias aqui. Por exemplo, para ser extremamente tóxica, tem que ser menor ou igual a 1 miligrama por quilo. Menor do que 1 miligrama. Vitamina C é 11.000, tá bem acima, né? Então, quando os números são muito altos, vamos tentar transformar em grama. Vamos tentar transformar em grama da vitamina C, tá? 11... Então, vamos transformar em grama. Então, vitamina C é 11.900 miligramas, que equivale, para transformar em grama, lembra? Grama, miligrama. É só voltar 3, né? Então, volta 1, 2, 3. Equivale a 11,9 gramas, certo? Vamos olhar aqui na nossa tabela. Então, se você olhar aqui na tabela, 11,9 gramas, né? Então, a vitamina C, ó, olha só, se eu olhar aqui a levemente tóxica, é maior do que meio, é entre 0,5 e 5. Como ela é 11, ela estaria no praticamente não tóxica, porque é maior do que 5 gramas, certo?
Então a vitamina C, ela é praticamente não tóxica. Eu vou colocar aqui PN, tá? Praticamente não tóxica. O sal de cozinha já é 3.000 miligramas, né? Sal de cozinha, 3.000 miligramas. 3.000 miligramas equivale a... Só voltar a 3. 1, 2, 3. Equivale a 3 gramas. Vamos ver onde é que tá aqui. Olha só. Para ser praticamente não tóxico, tem que ser maior do que 5. 3 não é maior do que 5, né? Então, o sal de cozinha está entre 0,5 e 5 gramas. Ou seja, 3 gramas está entre 0,5 e 5. Ou seja, o sal de cozinha, ele é levemente tóxico, certo? O sal de cozinha é levemente tóxico, certo? Levemente tóxico, o sal de cozinha. Vamos para a cafeína. A cafeína é 192 miligramas. Será que tem valores aqui em miligramas? Bora ver, ó. 192 miligramas. 192 está entre 50 e 500. Logo, a cafeína é moderadamente tóxica. Cafeína moderadamente tóxica. Moderado, escrever aqui. O cianeto é 3 miligramas, né? 3 miligramas. 3 miligramas tá aqui entre 1 e 50 miligramas. Certo? Então é altamente tóxico. O cianeto, altamente. E a dioxina, que é 0,02, 0,02 aqui, ó, menor ou igual a 1 miligrama. Ou seja, extremamente tóxica. A dioxina, ela é extremamente tóxica, certo? Extremamente tóxica. Aí vamos aos itens. O item A diz: o sal de cozinha e a vitamina C são praticamente não tóxicos. Errado, né? Vocês lembram que o sal de cozinha é levemente tóxico, certo? B, cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, né? É uma substância praticamente não tóxica. Vamos ver. O sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, ele é levemente tóxico. Então não é o A, não é o B. O C, o cianeto é uma substância extremamente tóxica, tal qual a dioxina. O cianeto aqui, se você olhar na tabela, ele é altamente tóxico, certo? Altamente tóxico e não extremamente tóxico, então não é o C. O DDT foi muito usado na agricultura na década de 60 até os anos 90, posteriormente proibido no Brasil. Isso aqui foi um erro, né? Nem tem DDT aqui na tabela, então desconsidera o item D, tá? O item E, a dioxina é uma substância extremamente tóxica, a gente viu que ela é extremamente tóxica. E o cianeto é altamente tóxico, cianeto altamente tóxico. Sendo as duas substâncias mais perigosas da lista, de fato são as duas mais perigosas que a gente vê, né? Altamente e extremamente. Então aqui é uma mera interpretação de tabela, tu só precisa ter cuidado quando for miligrama, quando for necessário, né? Porque essas duas aqui, ó, tanto levemente como praticamente tóxica, tá em grama. Então pode ser que seja necessário você converter em grama, tá certo? Mas é uma questão bem simples de interpretação, tá? Partindo aqui para a quinta questão, a gente tem... Vamos organizar os dados, como sempre. Aí nós temos... Após o preparo de uma solução aquosa de NaOH, verificou-se que 200 ml de solução... Então, o que é 200 ml, gente? Volume. ml é unidade de volume. Obtida continha 76 miligramas. O que é 76 miligramas? Massa de aspartame, ou seja, M1 é igual a 76 miligramas. Quer saber qual é a concentração? Quer saber o C. Qual fórmula eu uso? Aqui já me dá uma ideia. M1 e V, ou seja, C é igual a M1 sobre V. Então, ele quer em grama por litro, tá vendo? Será que eu preciso converter isso aqui em grama, isso aqui em litro? Vocês vão perceber que não precisa, observem, ó. Quem converter também vai chegar no mesmo resultado, mas qual vai ser o M1? 76 miligramas. Qual vai ser o volume? 200 ml. Então o Mzinho corta o Mzinho. A minha resposta vai ser grama por litro.
Então não preciso converter, tá? Então concentração é igual a 76 dividido por 200. Vamos dividir aqui embaixo. 76 dividido por 200. Então eu vou colocar 0,0, ainda não dá, né? Outro 0 e outro 0. Certo? Aí eu vou cortar esses dois zeros. 76 dividido por 2, né? 7 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 2, 6, resta 1, né? Baixo 6. Então é 0,038 gramas por litro. Certo? E aí eu cometi um errinho aqui, tá? Lembrando que na avaliação eu revisei várias vezes, mas se acontecer esse erro, eu vou anular, tá? Porque aqui você tem 0,38, né? Não, gente, só consertando aqui, desconsidera, tá? Porque eu fazendo rápido aqui acabei trocando, né? Lembrando que na prova vocês vão fazer com mais calma, mas é 76 dividido por 200, certo? 76 dividido por 200. Então, eu coloquei 0 duas vezes, você coloca 0,0, aí aqui já dá para dividir, né? Foi um erro meu, desconsidera a divisão anterior, tá? Porque eu não quis cortar o vídeo. Aí então vai ficar 760 dividido por 200, né? Você corta um 0 com 0, 76 dividido por 20. Aí aqui dá o 3, né? 3 vezes 20, 60. Então já sobra 16. Observem, ó, 0,3, já dá pra gente ter uma ideia do item correto, né? Que vai ser realmente o item E. Mas você pode prosseguir com a divisão. 16 por 20, aí você coloca o 0, né? 160 dividido por 20 dá 8. 8 vezes 20, 160, resta 0. A divisão bem fechadinha, tá bem? Então, o gabarito de fato tá correto, gente. É 0,38 grama por litro. O M corta o M e fica grama por litro, tá bem? Aí, pessoal, sexta questão, seguindo a mesma estratégia, você vai ter, né? Sabendo que 800 ml... O que é 800 ml? O que? Dados. 800 ml é a unidade de volume de uma solução. Foi preparada a partir de uma mistura de 2 gramas de um determinado sal. Então, 2 gramas é a massa do sal, que é o M1. Com 800 gramas de água. 800 gramas também é unidade de massa. Não é? Grama, aquilo que tu vê na balança, é unidade de massa, só que é de água. Então, esse aqui é o M2. Ele quer a densidade em grama por litro. Densidade em grama por litro. Não é em grama por ml, tá? Ele quer em grama por litro. Então, vamos lá. Qual é a fórmula da densidade, gente? Densidade é a massa sobre o volume. Observem, não é o M1 sobre o volume, é a massa sobre o volume. Esse M é o M do todo. Então, vamos calcular o M do todo aqui, ó. O M total é a massa do soluto mais a massa do solvente, ou seja, 800 mais 2, ou seja, M é igual a 802 gramas, certo? Então, D é igual a 802 gramas dividido pelo volume. Observe que o volume está em ml. Eu precisaria transformá-lo em litro. Como é que eu transformo ml em litro? Basta você voltar ao quê? 3 casas. 1, 2, 3, certo? Ou seja, é 0,8 litros. Então, eu vou escrever aqui embaixo. Ao invés de 800 ml, eu preciso que ele seja em 0,8 litros, tá? E aí, a minha resposta vai sair em grama por litro, como a questão quer, né? Se ela quisesse em grama por ml, eu não precisaria converter em ml, né? E aí a gente vai ficar com essa divisão, tá? Essa divisão, mesmo esquema, gente. Você vai fazer assim, ó. Vamos tirar a vírgula daqui, né? O 802. O problema não é a vírgula, então eu vou andar uma casa para a direita, não é? Ele vai virar 8. Como eu andei uma casa para a direita, aqui eu tenho que andar uma casa para a direita. E eu vou ter que acrescentar um 0.
Então, 802 dividido por 0,8 é a mesma coisa que 8.020 dividido por 8. Vamos fazer essa divisão aqui embaixo, tá? E aí, lembrem-se, ó, vai olhando aqui para o resultado para ajudar a otimizar o tempo, certo? 8 dividido por 8 dá 1, certo? Sobra 0. Esse 0 eu coloco para cá, ó, tá? Que sobrou eu coloco para cá. Então, observe, quem é que começa com 10, gente? Qual é o valor que começa com 10 aqui? Só pode ser o quê? O item... Só pode ser quem, gente? O item C. Então, você fazendo isso, ele vai te ajudar a otimizar a tua divisão, tá? Então, é 1.002,5 gramas por litro, tá certo? Então, sexta questão, fechou. A sétima questão, ela é uma novidade, né? A gente precisa trabalhar um pouquinho mais isso aqui, mas a estratégia é a mesma. Um aluno precisa preparar 500 ml. O que é 500 ml? Vamos organizar os dados. Então, a gente tem 500 ml é a unidade de volume, certo? De uma solução 6 mol por litro. Gente, mol por litro, que é 6, né? É a concentração molar, tá? É a concentração molar. Aí, vamos ver. De nitrato de prata. Assinale a alternativa que apresenta a massa. Ele quer a massa de AgNO3, ou seja, ele quer o M1. Certo? Necessário para preparar a solução. E ele também me forneceu a massa molar do AgNO3, o MM, né? O MM é igual a 170 gramas por mol. Esses são os dados que me foram fornecidos. Observem, eu quero a massa. Então, eu tenho que lembrar qual é a fórmula dessa concentração molar aqui. Isso aqui já me indica, ó, mol por litro. Então, a fórmula dela é essa aqui, ó. Concentração molar é igual o número de mol. Mol é o número de mol dividido por litro. Litro é a unidade de volume. Essa é a fórmula, tá? Mas observe, com essa fórmula eu não consigo achar o M. O que eu consigo achar com ela? Eu tenho a concentração molar? Tenho. Né? Eu tenho a concentração molar. Eu tenho volume? Também tenho. Com a concentração molar e com o volume, eu acho o número de mol. Eu não acho o M, eu acho o número de mol. Porém, se eu tiver o número de mol, com o número de mol a gente consegue achar o M, porque tu tem que lembrar dessa outra formulinha aqui, ó. N é igual a M sobre MM. Então a gente tem assim, ó. Na primeira equação eu acho o N. Aí na segunda eu vou ter o N que eu achei na primeira equação e o MM que me foi fornecido, tá vendo? E aí eu consigo achar a massa que está sendo pedida. Então essa questão ela envolve duas etapas. Vamos para a primeira etapa. Pode vir. Primeira etapa vai ser assim. Bora lá. Quanto é a concentração molar? 6 mol por litro. É igual o N1, que eu não tenho, dividido pelo volume. O volume é 500 ml. Se você quiser transformar logo, pode, mas você também pode seguir direto. Eu vou mostrar como. 500 ml. Observem aqui, o litro cancela só o L. O Mzinho permanece, tá? Então, quanto vai ser o N1, gente? O N1 vai ser igual, esse 500 passa multiplicando, né? Vai ser 6 vezes 500 mmol, certo? Porque o M não foi cortado, milimol. Então, quanto é 6 vezes 5? 30. Aí eu repito os dois zeros, ou seja, 3.000 milimol. Ok? 3.000 milimol, esse é o meu número de mol. Esse é o meu N, tá?
É o meu valor do N. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Fiz a primeira etapa, achei o N. Agora eu vou para a segunda etapa, que é tentar achar o M, né? Porque eu tenho agora o N, tenho o MM, consigo achar, certo? Vou escrever aqui embaixo a etapa 2, tá? Etapa 2, escrevendo aqui embaixo. Então vamos lá, etapa 2. N é igual a M sobre MM. Quanto é o N que a gente achou? 3.000. 3.000, coloca a unidade, milimol. É igual o M, que é o que eu quero, dividido pelo MM. Quanto é o MM? 170 gramas por mol. 170 gramas barra mol. Dá um zoom aqui. Então, vamos fazer primeiro aqui o jogo das unidades, né? O mol, aqui tem mol, tá? Grama por mol. Esse mol corta esse outro mol. A minha resposta vai sair Mzinho, que sobrou, e o G, ou seja, a minha resposta vai sair em miligramas, certo? Então, vamos resolver. O M, prosseguindo aqui, né? M é igual, esse 170 passa multiplicando, vai ser 3.000 vezes 170. M é igual 3 vezes 17, vou fazer aqui do lado. 3 vezes 7, 21. 3 vezes 1, 3, 4, dá 51, né? Então dá 51. E aí quantos zeros me restam? 4. Não é isso? Então a massa tá dando 510.000 miligramas. Você tá vendo que tá tudo em grama, né? Só converter. Como é que eu converto, gente, miligrama em grama? Só voltar quanto? Voltar 3 casas. 1, 2, 3. Ou seja, o M é igual a 510 gramas. Tem resposta em miligrama aqui? Não. Desculpa, aqui em cima tem, né? Aqui em cima até tem... Desculpa, é a sétima. Tem resposta em miligrama aqui na sétima? Tem, mas tem 1020, tem 136. Tem resposta em grama? Então, essa sétima questão foi um erro que eu cometi, né? Que ela não tem a opção correta, que é 510 gramas, certo? Ou 510.000 miligramas, tá bem? Então, a sétima questão, ela não tem item correto, tá? Seria 510 gramas a resposta certa. Tá bem? Beleza? Gente, a oitava questão se refere também à mesma unidade de concentração. Vamos resolvê-la aqui. Olha só. Um aluno precisa preparar 300 ml. Então, 300 ml é o volume. 300 ml de uma solução 2 mol por litro. O que é 2 mol por litro? 2 mol por litro é a concentração molar de CaCO3. Assinale a alternativa que apresenta a massa necessária para preparar a solução. Ele quer saber a massa também. Então, como ele quer a massa, a gente vai ter que resolvê-la em 2 etapas, né? Ele deu o MM. Deu os átomos individuais. Então aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho, porque a gente vai ter que calcular, né, o MM do CaCO3. Como que eu calculo? Vamos relembrar aqui. Vou resolver aqui embaixo, tá? O MM do CaCO3. Ele me diz que o Ca vale 40, então vou escrever aqui 40. O C vale 12. E o O vale 16. Então, quanto que vai ser o MM? Na questão anterior, ele já deu o valor total, né? Aqui eu tenho que calcular. Vai ser 40 vezes 1, que dá 40, mais... Carbono é só 1, né? 12 vezes 1, que dá 12, mais 16 vezes 3, que dá 48. Juntando tudo isso, a massa molar é 100 gramas por mol. Tá? Então, o MM, vou escrever aqui que a gente já calculou, vai ser 100 gramas por mol. Ok? Então, vamos tentar calcular aqui do lado, vai ser no mesmo esquema. Qual é a unidade dessa concentração? A fórmula, né? Fórmula 1.
Esse aqui, ó. Fórmula 1 vai ser a concentração molar é N1 sobre V. Então eu tenho o M e tenho o V, né? Eu tenho o M e tenho o V. Se você quiser, vamos ver como é que tá a resposta. Como a resposta tá tudo em grama, gente, vamos transformar isso aqui, ml, em litro, né? Você pode continuar em ml, mas vai ficar no final miligramas, certo? Então, ml para litro é só voltar 3, né? Volta 1, 2, 3. É 0,3 litros, certo? Então, vamos lá. Eu tenho o M, tenho o V. Vamos calcular aqui logo, né? Quanto é o M? 2. 2 mol por litro. É igual a N1 sobre V. Quanto é o V? 0,3 litros. Litro corta litro, vai sair mol, né? N1 é igual a 2 vezes 0,3, ou seja, 0,6 mol. Achamos aqui o valor do N1, certo? Encontramos o N1. Porém, a questão não quer o número de mol, ela quer a massa. Ela quer a massa aqui, ó. Como que eu vou fazer? Tem que lembrar a fórmula do número de mol, que é a fórmula 2. Vou escrever aqui. Qual é mesmo? N é igual a M sobre MM. Quanto é o número de mol? Já achamos? Já. Tá aqui na questão, no item anterior aqui, ó, 0,6. 0,6 mol é igual a M, que é o que eu quero, dividido pelo MM, que a gente calculou também, que é 100 grama por mol. O mol corta o mol, a minha resposta vai sair em grama, né? Então, M vai ser igual a 0,6 vezes 100. Gente, multiplicar por 100 é andar duas casas para a direita, né? Então, não é 0,6, vou colocar um 0 aqui para poder andar duas casas. Anda uma, anda duas, ou seja, 60 gramas, tá? 60 gramas, item E. Ok? Vamos lá, gente, tá acabando. Nona questão, a gente tem aqui, né? No laboratório de química, o estoque de reagentes disponível para uso geralmente é composto de solução bastante concentrada. Lembra que concentrado é algo forte, né? Tá muito forte, no dia a dia a gente chama forte. Porém, em dosagens realizadas, as soluções utilizadas devem ser diluídas. Diluída é torná-la fraca, né? Lembra que diluir é adicionar solvente para deixar mais fraco? Ele quer saber, a questão quer saber qual é o volume de água, isso é relevante, tá? Ele quer saber o volume de água que se deve adicionar a 1 litro de solução de sacarose, 196 gramas por litro. Então, inicialmente, deixa eu fazer um desenhozinho aqui. Eu tenho 1 litro de sacarose, qual é a concentração? 196 gramas por litro. Para reduzir a concentração em 1/8. Tá vendo essa concentração aqui? Eu quero deixar ela 1/8 mais fraca, certo? Eu quero deixá-la 1/8 mais fraco. Gente, tem duas formas de resolver essa questão, tá? A primeira, a gente vai usar o raciocínio lógico matemático de diluição, tudo bem? Se vocês entenderem, vai ser bem mais rápido para a gente fazer. Olha só, aqui eu tenho, inicialmente, o volume inicial é 1 litro. A concentração inicial é 196. O volume final eu não sei. E a concentração final é 1/8 da concentração inicial, que é o que a questão diz, né? Ele quer deixar 1/8 mais fraco. Se vocês seguirem esse raciocínio aqui, vai ficar bem mais rápido de se fazer. Por quê? Se a questão falar 1/8, 1/3, 1/5, fica mais fácil, gente. É só a gente fazer esse raciocínio aqui, ó. Concentração não é massa sobre volume, né? Lembra, não sei se vocês lembram que eu falei que concentração e volume são grandezas inversamente proporcionais? Não são? O que significa ser inversamente proporcional? Por exemplo,
Se eu dobrar o volume, aqui eu aumentei 2 vezes, aqui vai ser diminuída em 2 vezes. Lembrando, aumentar 2 vezes é multiplicar por 2, diminuir 2 vezes é dividir por 2, certo? Outro exemplo para ver se fica mais claro. Olha só, vamos supor que a concentração, eu diminuí a concentração em 10 vezes. Se eu diminuir a concentração em 10 vezes, ou seja, 1/10, né? O volume vai ser aumentado em 10 vezes, ou seja, o volume vai ficar 10 vezes maior. Entende? Por exemplo, se eu... Só para encerrar e sintetizar. Se a minha concentração, se eu diminuir a minha concentração aqui a 1/5, né? Para que ela caia 1/5, o meu volume precisa ser multiplicado por 5. Para que cair em 100 vezes, o meu volume precisa subir 100 vezes, porque elas são grandezas inversas. Então, se um multiplica, o outro divide, tá? Então, vamos voltar para a questão para ver se vocês entendem o raciocínio. Olha só. Daqui para cá, a minha concentração vai cair em 1/8, que a questão pede, né? Reduzir a concentração em 1/8. Então, ela vai reduzir em 1/8. Como são inversos, se a concentração foi dividida por 8, foi reduzida em 1/8, o que vai acontecer com o meu volume? Vai ser o quê? Multiplicado por 8. Se a concentração foi dividida por 8, o volume vai ser multiplicado por 8. Então, o volume não era 1 litro. Então, o volume final vai ter que ser 1 vezes 8, que dá 8 litros. Certo? Então, o volume final vai ter que ser 8 litros. Só que, presta atenção, a questão não quer o volume final. A questão quer o quê? O volume de água que deve se adicionar. Então, inicialmente eu tenho 1 litro e no final eu tenho 8. Qual é o volume de água que eu devo adicionar? De 1 para 8 faltam quantos? 7 litros. Entenderam essa forma? 7 litros, e aí vai ser o item C. Percebam que de maldade colocou-se aqui o item E como sendo 8 litros, né? Mas não é o correto. O correto é 7 litros. Entendido dessa forma? Então lembrem-se, concentração e volume são grandezas inversamente proporcional. Então se um é reduzido em 1/8, o outro vai ser aumentado em 8. Se um é dividido por 8, o outro vai ser multiplicado por 8 e vice-versa. Tá bem? Entendidos? Essa é a forma mais prática de se fazer. A outra vai dar mais trabalho, né? Tu vai ter que usar aquela fórmula CI/VI é igual a CF/VF. Aí você tem aqui volume inicial 1 litro, concentração inicial 196. Volume final a gente não tinha, né? Vou chamar aqui de VF. E a concentração final eu ia dividir 196 por 8. E aí você ia substituir. Então aqui eu teria 196 vezes volume inicial, que é 1, igual concentração final, que é 196 dividido por 8, vezes o volume final. Aí você ia resolver as contas e ia chegar no mesmo resultado. O volume final ia ser 8 litros. Aí você ia ver o tanto de água que precisava ser acrescentado. De 1 para 8 eu preciso acrescentar quanto? O volume de água precisaria ser 7 litros. Ok? Espero que tenha entendido, tá? Gente, a 10ª e última questão também é a mesma ideia, né? É uma questão que a gente trabalhou bastante, que é de diluição, certo? Observem. Em um laboratório, um químico fez 2 diluições sucessivas, na qual foi transferido, ele pegou 1 ml daqui, jogou aqui, 1 ml, e aí completou com água até 10. Então essa concentração aqui, se aqui for X, aqui o volume não aumentou 10 vezes, é a mesma ideia. Se o volume aumentou 10, a concentração vai cair 10. Então era X, vai virar X sobre 10. Certo?
Aí ele pegou 1 ml desse, que era x sobre 10, jogou aqui e completou até 100 ml. Então, era x sobre 10, aí não tem 2 zeros no 100, é só tu acrescentar 2 zeros aqui. Fica x sobre 1000. X sobre 1000, certo? Professor, vamos supor que fez aqui de novo. Eu peguei 1 ml aqui e completei com água até mais 100 ml. Então não era x sobre... não tinha 3 zerinhos? 100 ml não tem 2 zeros? Então vai aumentar 2 zeros aqui. Não era 3, aí fica 4, 5. Se fizer de novo, aí você vai acrescentando os zeros. É bem simples, tá? A concentração vai ficando cada vez mais diluída. Então, sobre esse processo, é correto afirmar que... bora ver. A solução 2 é 10 vezes mais concentrada que a 1? Não. A 2 é 10 vezes mais diluída. Concentrada é quando ela fica mais forte. Eu teria que evaporar. B, a solução 3 foi diluída em 1000 vezes. A solução 3, ó, foi diluída em 1000 vezes comparada com o X, né? Diluída 1000 vezes, tá correto. Certo? Nesse processo a solução vai ficando mais concentrada? Não, ela vai ficando mais diluída. A solução 3 é 1000 vezes mais concentrada que a 1? Não, ela é 1000 vezes mais diluída. A solução 2 foi concentrada em 1 milhão de vezes? A solução 2 foi diluída em 10 vezes. Lembrem-se, concentrada é quando ela vai ficando mais forte, mais intensa. No dia a dia a gente chama assim. Diluída é quando ela vai ficando mais fraco, tá certo? Tudo bem, gente? Lembrando, 11 e 12 não vai estar na prova, porque a gente não deu tempo da gente ver esse conteúdo. E outra coisa, estudem os produtos de pesquisa, né? O que eu pedi para vocês estudarem lá? O que eu pedi para vocês pesquisarem? Vocês pesquisaram lá sobre o álcool em gel, né? Qual que é a vantagem? Por que ele é mais vantajoso, certo? Como funciona, como que ele mata os micro-organismos, né? São questões teóricas, bem simples as questões sobre esse assunto. Falei também sobre o isotônico, falamos, né? Por que o isotônico significa que é igual, né? Iso igual, concentração parecida com a do sangue, e aí isso faz com que aqueles sais minerais, os nutrientes sejam absorvidos mais rápidos, né? A grande vantagem. A gente falou também sobre os riscos de se misturar produtos de limpeza, né? Principalmente 2 aí, que é o cloro e os derivados da amônia. O cloro tá na água sanitária, os derivados da amônia tá nos desinfetantes. Então, se misturar vai formar gases tóxicos. E o outro conteúdo foi sobre a questão da limpeza, né? A limpeza de verduras, frutas, com o hipoclorito de sódio, certo? Espero que vocês lembrem direitinho do que a gente discutiu. Se vocês lembrarem, a questão fica bem tranquila, certo? Espero que vocês façam uma boa prova. Qualquer dúvida, tô por aqui.